Vivemos uma época de grandes potências econômicas, tecnológicas, científicas, religiosas. Todas essas áreas na humanidade têm avançado de forma maravilhosa nos últimos tempos. É interessante observarmos que, ao longo de toda a história humana, o ser humano foi progredindo em suas descobertas. E por conta disso, onde há investimento por parte das lideranças das nações, determinada nação fica mais poderosa em determinadas áreas em relação às demais nações. Mas há o lado mal disso tudo, em que o poder passou a ser visto como um instrumento de subjugamento por parte daqueles que detêm certo poder. Lembremos da audaciosa tentativa humana que nós encontramos lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, em que determinada nação resolveu construir uma grande torre, segundo eles, para chegar até os céus e supostamente tornar o nome daquela nação, daquele grupo de pessoas, mais poderosos e mais conhecidos, mais famosos do que os demais. No ramo dos negócios, nós vemos algo parecido, por exemplo. Grandes empresas literalmente massacrando pequenos negócios por conta do monopólio de determinado produto ou determinado serviço. É vendida uma imagem de que quem tem mais é mais poderoso. E realmente por causa da maneira com que o ser humano tem se conduzido em relação à criação e ao próprio ser humano, isso é uma verdade dentro do contexto corrompido que a gente vive, a partir da queda humana, que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3, onde o pecado ele adentra a existência humana e, portanto, traz consigo tudo que é ruim, tudo que a gente diz que é ruim nesse mundo, nessa vida, são frutos daquele primeiro pecado, do pecado original. Então, dentro desse contexto da queda humana, da corrupção do ser humano e da criação por conta do pecado, ser mais poderoso, supostamente ou aparentemente, de fato é uma verdade. Porque nesse mundo, como dizem alguns, nesse mundo mal que a gente vive, quem possui os maiores recursos naturais, econômicos, científicos, tecnológicos, de fato possui maior poder sobre os outros. No entanto, a palavra de Deus nos revela que há um outro reino, há um outro poder vigente e atuante na terra, o reino de Deus. E que esse reino ele não se adequa às demandas do reino humano. E este reino, de fato, é poderoso, pois tem em Deus a sua base. A igreja faz parte desse reino. A igreja é um instrumento deste reino. A igreja é cooperadora deste reino aqui na Terra e no universo. Logo, a igreja tem poder. Este poder não é fruto de uma ação da igreja. Não estou falando aqui de uma igreja que tem os maiores templos, tenha as maiores agências missionárias, não. Eu estou falando do poder vindo do alto, que o próprio Deus deu à igreja para que a igreja se oriente, caminhe por essa terra, fazendo com que o nome do Senhor seja conhecido e, portanto, glorificado pelo ser humano. Sendo assim, a igreja é o povo mais poderoso que existe nesse mundo e deve agir como detentora de tal poder. Eu gostaria de ler um texto bíblico com você, para embasarmos essa nossa reflexão aqui, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 16, versículo 13 até o versículo 20. O texto nos diz: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus,
e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu Jesus a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus questiona seus discípulos sobre quem eles entendiam que ele era. Afinal, Jesus veio à Terra com uma missão dada pelo Pai e Jesus, como Deus encarnado, se dizia Filho de Deus. Ou a expressão do texto que nós encontramos, Filho do Homem, com F maiúsculo e H maiúsculo, porque ele está se referindo a ele mesmo como sendo o Deus encarnado. Aquele que as profecias lá do Antigo Testamento já profetizavam, já contavam que aconteceria a encarnação de Deus. A despeito de todas as ideias que outras pessoas tinham a seu respeito, como os discípulos falaram que alguns estavam dizendo que Jesus era Elias, outros que poderia ser qualquer um dos outros profetas, Jesus questiona os seus discípulos mais próximos, aquele grupo de discípulos de todas aquelas multidões, mas aqueles homens que estão mais próximos dele, inclusive aqueles que ele nomeou, né? Chamou pelo próprio nome deles para segui-lo mais de perto. E ele pergunta então, questiona esses discípulos, para eles, quem eles diziam ou eles criam que Jesus de fato era. E ali, Jesus, nessa pergunta, nesse questionamento que ele faz a eles, ele leva os discípulos a confessarem, a dizerem publicamente quem eles criam que Jesus era. Pedro, conforme o texto nos apresenta, Pedro sempre era aquele discípulo, aquele apóstolo que estava sempre mais à frente dos demais, ele era mais intrépido, né? Quando tinha que tomar uma decisão, às vezes meio que uma decisão até errada, como foi o caso quando ele tira a espada e corta a orelha lá do soldado, antes da crucificação de Jesus. Pedro, então, era esse tipo de discípulo de Jesus, um discípulo que tomava frente, e ele, agindo dessa maneira naquele momento, ele afirmou para Jesus: Senhor, nós cremos que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E a palavra Cristo significa ungido, alguém que foi ungido para uma missão, ungido para fazer algo. E Pedro, então, está reconhecendo, tomando a frente ali, e em nome dos demais, a gente percebe isso, né? Porque Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde pelo grupo. Pedro, então, reconhece, como eles todos ali reconheciam que, de fato, Jesus era o Filho de Deus, aquele que as profecias falavam que estava ali na frente deles encarnado. Não era um profeta qualquer, não era um outro personagem que as escrituras se referiam, não, mas era o próprio Filho de Deus ali com eles. Então Jesus diz que Pedro era feliz, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa alguém que é muito feliz. Porque aquilo que Pedro afirmou, Pedro estava ali dizendo que eles acreditavam, não tinha vindo dele mesmo, não tinha vindo de Pedro. Não foi uma invenção de Pedro, algo que ele, uma emoção de Pedro. Mas Jesus afirma para ele que aquilo que ele estava afirmando, aquela revelação especial para Pedro de quem Jesus era, estava vindo diretamente de Deus Pai. Porque o Pai havia revelado aquela verdade para eles, colocado dentro do coração, da mente dos discípulos, naquele momento, essa verdade. Após esse diálogo, Jesus então diz a Pedro e aos demais que, por conhecê-lo como Deus encarnado, eles tinham autoridade vinda do alto e poder, tal poder e tal autoridade, os quais nem o próprio inferno poderiam resistir. Quando nós lemos no Evangelho de Mateus essa parte, né, que Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o seu povo, muitas pessoas às vezes interpretam errado, pensando que o inferno tem algum poder maior do que a igreja, está atacando a igreja, e a igreja está acuada, só se defendendo como se estivesse atrás de portões. Mas na verdade é o contrário. O que o texto diz é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, instrumento do reino de Deus na terra, vai avançando na missão, vai proclamando o nome de Jesus, vai, por meio de Jesus, salvando pessoas, e, portanto, as portas do inferno vão caindo. Não prevalecem contra a igreja. É isso que Jesus está falando.
E ele diz mais, ele diz que aquilo que, porque os apóstolos ali naquele momento estavam representando toda a igreja, todo o ajuntamento de pessoas que creem em Jesus Cristo pelo mundo inteiro. Jesus está falando que aquilo que fosse ligado por eles aqui na terra seria ligado nos céus. E aquilo que fosse desligado por eles seria desligado nos céus. Portanto, a igreja tem uma autoridade, tem um poder dados pelo próprio Deus ao seu povo, para viverem aqui na terra, orientados por Ele mesmo, e para testemunharem do nome de Cristo, para que mais e mais pecadores e pecadoras vão sendo salvos, libertos dos pecados, e possam ser restaurados, como diz o apóstolo Paulo lá à frente no Novo Testamento, reconciliados com Deus para uma nova vida, para serem novas criaturas. Então essa autoridade que a igreja tem foi dada pelo próprio Jesus ao seu povo, aos seus discípulos e discípulas. Não somente a Pedro, porque ali Jesus está em um diálogo homem a homem, né, com Pedro, mas como Pedro era um dos apóstolos, então os apóstolos representavam ali, naquele primeiro momento do movimento que estava se estabelecendo a partir do ministério de Jesus, como nós conhecemos a igreja até hoje, que é o grupo de discípulos que seguem a doutrina dos apóstolos, como nos diz o livro de Atos. Então, Jesus está passando e dando essa autoridade a todos aqueles que seguem o ensinamento dos apóstolos a respeito dele mesmo, a respeito de quem é Cristo. E ele deu essa autoridade a todos os crentes. Vamos ver aqui o que Pedro mesmo falou logo à frente, né? Pedro ele já está caminhando após a morte e ressurreição e subida aos céus de Jesus. Pedro, sendo um dos apóstolos, ele então tem 2 cartas escritas no Novo Testamento. Lá na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versículos 4 e 5, ele diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aqui ele está falando de Jesus. Também vós mesmos, olha que ele está falando sobre a igreja. Essa igreja que Jesus, que é a pedra, que Pedro se refere, a pedra angular, a pedra principal da construção, deu para os crentes. Pedro diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, edificados por Deus, né? Para ser de sacerdócio santo, para servirem a Deus em santidade, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, de fato, quando Jesus conversa com Pedro ali e os demais apóstolos, no Evangelho de Mateus, ele está dando essa autoridade que Pedro, quando escreve a sua primeira carta, diz que Jesus deu autoridade para que nós também sejamos pedras, sejamos alicerces nesse mundo como sua igreja, para apresentar, oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Ele por intermédio de Jesus Cristo. Pedro está se referindo aqui à vida da igreja, né? À vida prática da igreja. Mas a igreja só consegue viver de maneira que glorifica a Deus, que apresenta a sua própria vida como um sacrifício espiritual agradável a Deus, por conta da autoridade que foi dada por Ele mesmo à igreja. A expressão, quando Jesus fala o que ligares, significa que a igreja tem poder para, através do ensino de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador do pecador, salvar ou condenar alguém. É isso mesmo. Nós costumamos dizer nas nossas pregações, nas nossas igrejas de linha reformada, de que quando você prega o Evangelho, quando você apresenta a mensagem de salvação, só há 2 reações a ela: aceitação a essa mensagem e, por consequência, arrependimento e um render-se a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou a atitude de rebeldia contra a mensagem e negação. E isso, infelizmente, gerará a perdição eterna de uma pessoa. É o que, hoje em dia, alguns pregam um pouco, né? Nós pregamos
de que a pessoa ela será condenada eternamente porque não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Não há um terceiro caminho, não há meio termo com relação à salvação. Ou você tem Cristo como seu Senhor e Salvador, o que é prazeroso, muito bom, o que te proporciona vida com Deus de fato, e você tem o outro caminho que é a perdição. Aqui também fica um momento de reflexão para pensar se você já conhece esse caminho que leva a Cristo, que leva à salvação eterna da sua vida. Ou você não conhece e infelizmente ainda está caminhando a passos largos para a condenação eterna, longe de Deus, eternamente, onde não há mais retorno, não há mais chance de se reconciliar com Ele. Portanto, hoje é o momento de você, se não teve, ter um encontro com Jesus. Com relação ao poder e autoridade da igreja, o poder da igreja, esse poder para ligar na terra e ligar no céu, ou desligar na terra e desligar no céu, esse poder, ele emana do próprio Jesus. Pois ele é o cabeça da igreja, conforme diz a Bíblia. É por causa do poder de Jesus que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Como eu falei anteriormente, não é algo produzido pela igreja, esse poder não é algo que a igreja detém por si mesma, não. Foi dado à igreja. E tem que ter vindo de uma origem. E a origem desse poder é a própria pessoa, que é o poder em pessoa. Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo a nós como nosso Salvador. Então a igreja vai avançando na sua missão, a igreja vai prevalecendo, porque também já falamos que a igreja de fato é o povo mais poderoso nessa terra, porque esse poder não está, não necessita de coisas materiais para existir, porque as coisas materiais são temporais, elas acabam, elas envelhecem, apodrecem, se desgastam, mas é um poder espiritual. O que não significa que é um poder invisível, porque o poder que a igreja tem, de fato, é um poder vivo e ativo nesse mundo, porque é dado pelo Espírito Santo, conforme nós encontramos uma referência lá em Atos 20, versículo 28, e pertence exclusivamente aos chamados, que as pessoas chamam, né, aos crentes, aos discípulos e discípulos de Jesus, que vivem aqui nessa terra, conforme nós encontramos a referência do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12. E só pode ser exercido esse poder de maneira moral e espiritual. Logo, uma pessoa que teme a Deus, ela terá uma vida moral adequada à palavra de Deus. Tudo que ela pensar, tudo que ela fizer, será para glorificar a Deus. Então, não é porque o poder da igreja é espiritual que significa que ele é invisível, ou seja, ele não se expressa, ele não age. Não. Ele age, ele é vivo e ativo. Porque a origem e a base desse poder vem do próprio Deus, que é um Deus vivo, um Deus ativo, um Deus que não está engessado, não está parado, estagnado no universo. Ele é um Deus que age, um Deus soberano, um Deus que está controlando toda a história humana e incluindo a vida do seu povo aqui na terra, da igreja. E esse poder, por ser ativo e vivo, ele é um poder que é para servir. É um poder que tem um ministério, ou seja, ele age, ele serve as pessoas. E como serviço, ele deve ser exercido em harmonia com a palavra de Deus, sob a orientação do Espírito Santo e em nome do próprio Jesus. Então a igreja, como disse o apóstolo Paulo em outro momento, ele é embaixadora de Cristo nessa terra, representa Cristo aqui na terra. Quando as pessoas olham a igreja, olham a ação da igreja, elas precisam ver não a placa da igreja, não o pastor daquela igreja, a liderança daquela igreja. Não devem nunca ver a pessoa, inclusive o crente, o discípulo, a discípula de Jesus que está agindo ali naquele momento, ajudando alguém, fazendo algo bom para a sociedade. Não. Precisa ver Cristo na vida dessas pessoas. Precisa ver além do que você consegue ver numa placa de igreja, um nome lá que está escrito igreja. Você precisa ver que Cristo habita naquele lugar, naquelas pessoas. Portanto, elas estão agindo daquela maneira, de forma benéfica, de forma a trazer harmonia, paz nesse mundo. E esse poder,
ele inclui algumas coisas. Esse poder que a igreja tem é um poder para ensinar. Ensinar o quê, né? A igreja tem a responsabilidade e o poder de preservar a palavra e ensinar a palavra de Deus. Como as pessoas vão conhecer a Deus se nós, a nossa igreja local, nossa teologia, nosso pensamento teológico, pensamento sobre a Bíblia, nos ensina e nos convence de fato de que a palavra de Deus é a palavra de Deus. É Deus falando ao ser humano. Então, como que as pessoas conhecerão a Deus e até, usando uma ilustração aqui, conversarão com Deus? Se elas não tiverem a boca de Deus aberta para elas ouvirem, que é a Bíblia Sagrada, o ensino da Bíblia Sagrada. Em nossa igreja local, aqui na cidade, uma das nossas prioridades quando temos uma escola dominical, uma reunião de oração, que nós chamamos a sala de oração, quando nós estamos ministrando a ceia do Senhor, ministrando o sacramento do batismo para um adulto, para uma criança, quando nós estamos conversando, quando nós estamos ouvindo ou pregando uma mensagem no púlpito da nossa igreja, nós temos como prioridade pregar exclusivamente a palavra de Deus. Porque nós cremos naquilo que o movimento reformado crê. Um dos pilares desse movimento, o sola escritura, ou seja, somente as escrituras revelam Deus ao ser humano. Então a igreja tem poder para proclamar e preservar a palavra de Deus, a pregação, a proclamação da palavra de Deus aqui nesse mundo. Um outro poder que a igreja tem é o de governar. Biblicamente e embasado naquilo que Jesus falou da sua igreja, do seu povo aqui na terra, a igreja tem o direito de impor a lei de Jesus. É isso mesmo. Não estranho o que eu estou te falando, eu já te explico. Essa imposição é de forma declarativa, ou seja, por conta da proclamação da palavra de Deus, nós impomos, no sentido de que nós mostramos que a lei de Jesus ela é superior a qualquer lei que possa existir, qualquer lei humana, inclusive do nosso Código Civil, da nossa Constituição. E ela é a lei perfeita, porque é a palavra que restaura o ser humano com Deus. Você pode perceber, muitas leis nossas humanas são falhas, né? Por mais que elas sejam muito bem pensadas, às vezes pelas pessoas responsáveis, né, por pensar as leis, até por fazer leis, mas às vezes elas encontram como dizem, uma brecha, elas encontram uma não sustentação do direito de alguém, do dever de alguém. Agora, a lei de Deus, a lei que Jesus disse que não veio revogar, mas veio cumprir, essa é perfeita. Portanto, a igreja tem poder que eu chamaria de governo. Por quê? Porque a igreja prega, proclama a lei de Jesus de forma declarativa. Nós declaramos que ela é a lei perfeita, mas não de forma decretiva, no sentido de que nós não podemos obrigar ninguém, nem devemos obrigar ninguém a acreditar. A pessoa é responsável por si, por aquilo que ela acredita diante de Deus. Então, portanto, quando a igreja proclama a palavra de Deus e, de certa forma, impõe a lei de Jesus, ou seja, mostra que a lei de Jesus é perfeita sobre qualquer lei, sobre qualquer decreto humano, a pessoa precisa reagir a isso. E aí, nós cremos também numa doutrina bíblica da responsabilidade humana, ou seja, a pessoa vai refletir, ela vai analisar, ela vai pensar o que está acontecendo com a sua vida, se a sua vida está bem, como dizem por aí, com Deus e com as outras pessoas, e ela vai chegar a uma conclusão. Eu preciso ouvir o que Jesus fala. Ou eu não preciso ouvir porque, para mim, isso aí não passa de conversa fiada. Mas a igreja tem esse poder de governar, por impor a lei de Jesus como a lei perfeita. E uma última coisa que eu gostaria de pensar aqui é que esse poder que foi dado por Jesus para a igreja ter autoridade aqui na terra é um poder de misericórdia. Como já falamos anteriormente, é um poder que é ativo, ele veio como para nós e como a igreja do Senhor como um ministério de serviço para ser colocado em prática esse poder. Então esse poder é também para misericórdia.
É quando a igreja, e não é só o pastor ou a liderança, cada crente, conforme Paulo nos ensina nas suas cartas, pastoreia os outros. Mas não é só um pastoreio espiritual, onde nós vamos ficar 24 horas orando juntos, vamos ficar 24 horas conversando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Não, é um pastoreio integral, pastoreio completo, em que nós vamos pastorear uns aos outros espiritualmente, mas também fisicamente, se houver alguma necessidade. Conforme nós encontramos em Mateus capítulo 10, em Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 9, mostrando que a igreja tem esse pastoreio espiritual e físico dos cristãos, dos crentes, dos discípulos e discípulas de Jesus. Mas não somente dessas pessoas. Conforme Jesus falou, ele disse que quando nós vimos ele sem roupa, nós o vestimos. Quando nós vimos alguém passando sede, nós demos de beber. Quando nós vimos alguém doente, nós acudimos. Preso, nós visitamos. Ele disse que a ele foram feitas essas coisas. Então não são somente os crentes, os cristãos, os discípulos, as discípulas de Jesus que devem ser pastoreados pela igreja, porque o pastoreio da igreja é fruto do poder que a igreja tem, e esse poder age de forma misericordiosa. Então todas as pessoas devem ser pastoreadas espiritualmente e fisicamente pela igreja. Eu gostaria então de deixar essa reflexão para você pensar comigo sobre, de fato, quem tem poder nessa terra. As grandes empresas, as grandes economias, as grandes nações, as grandes tecnologias, quem tem o maior poder de fogo, o maior poder bélico, quem tem a maior bomba atômica? Não. É a igreja, porque a igreja tem o poder de Deus agindo na vida dela.